que faz uma vida ser realmente transformadora? Madre Teresa, a mística da compaixão, nos deixou um legado de amor e serviço que ressoa profundamente até os dias de hoje. Mas, por trás da imagem da santa do sorriso acolhedor, existem camadas de mistérios que raramente são exploradas. Vamos nos aprofundar na vida dessa mulher extraordinária e descobrir o que realmente se escondia sob sua fé inabalável e suas ações altruístas, refletindo sobre a dualidade entre sua grandeza pública e suas lutas pessoais que muitas vezes permaneceram nas sombras. Ao olharmos para a trajetória de Madre Teresa, nos deparamos com uma jovem determinada, que deixou sua terra natal e a certeza de um futuro seguro para seguir a chamada de servir os mais necessitados. Mas o que exatamente a motivou a dedicar sua vida aos marginalizados, aos doentes e aos abandonados? Aqui, adentramos no cerne de sua espiritualidade, onde a fé não é apenas um conceito, mas uma força dinâmica que molda a vida cotidiana. Este sentimento nos leva a uma curiosidade vital: o que ela realmente refletiu em seus momentos silenciosos, longe das câmaras e da aclamação? Revelar os mistérios de Madre Teresa não é apenas uma busca por entender sua vida, mas uma oportunidade para cada um de nós investigar as profundezas de nossas próprias existências. O que a compaixão genuína e o serviço realmente significam para nós em um mundo cada vez mais indiferente? Portanto, convido você a refletir sobre as verdades ocultas que esta mulher carregava, pois talvez, ao iluminar esses aspectos, possamos encontrar inspiração para transformar nossas próprias vidas e comunicações numa verdadeira expressão de amor e compreensão. A vida de Madre Teresa pode ser descrita como uma ode à simplicidade. Desde sua infância em Skopje, na Macedônia, até seu chamado em Calcutá, a história dela nos apresenta uma mulher comum que optou por viver o extraordinário. Ela não buscou riqueza ou fama, em vez disso, abraçou uma existência marcada por pequenos gestos e ações diárias de bondade. Com seu hábito simples e seu sorriso caloroso, Madre Teresa se tornou um farol de esperança, mostrando que a verdadeira grandeza reside na simplicidade de servir ao próximo. No princípio da jornada, Madre Teresa demonstrou que o valor de uma vida simples não está na ausência de desafios, mas na aparência da pureza de propósito. Ela entendia que cada ato de compaixão, por menor que fosse, tinha o potencial de tocar uma alma. Ao fundar a Ordem das Missionárias da Caridade, ela criou uma rede de apoio, onde cada membro partilhava da mesma missão, desafiando o mundo a ver a dignidade intrínseca em cada indivíduo. Esta simplicidade carregava um poder profundo, ecoando a ideia de que, para mudar o mundo, tudo começa com pequenos passos de amor. No entanto, essa vida simples também trouxe dilemas e momentos de introspecção. O que significa realmente abrir mão de tudo para servir? Como conciliar a vida individual com um chamado universal? Ao refletirmos sobre esses questionamentos, somos convidados a considerar nossa própria relação com a simplicidade, e como pequenas ações podem criar um impacto significativo. Ao longo da narrativa da vida de Madre Teresa, a simplicidade se revela não apenas como uma escolha de vida, mas como um testemunho da grandeza do espírito humano quando se dedica ao bem-estar do próximo. O impulso para uma vida de serviço muitas vezes nasce de um chamado interior, uma voz que sussurra ao coração e que, em alguns casos, clama por atenção. Para Madre Teresa, a motivação era clara e inabalável: o desejo de aliviar o sofrimento dos mais pobres entre os pobres. Este chamado não se limitava a um momento de inspiração, era um convite diário a se levantar e a agir. Ela sentia que cada pessoa que encontrava era uma oportunidade de manifestar o amor divino, transformando sua dor em esperança e dignidade através do serviço. Madre Teresa frequentemente falava sobre a importância de ver a face de Cristo nos que sofrem. Este olhar profundo sobre sua missão transformava cada ato de auxílio em um ato sagrado. Seja alimentando uma criança faminta ou segurando a mão de um moribundo, ela via o rosto de Deus em cada um deles. Essa compreensão ímpar não apenas motivou seu trabalho árduo, mas também trouxe um sentido profundo de propósito para sua vida, evidenciando que o verdadeiro serviço não se limita a ações, mas é, acima de tudo, uma expressão de amor incondicional. No entanto, o chamado à ação de Madre Teresa também esbarrava em dúvidas e incertezas. Como equilibrar a compaixão com a angústia diante do sofrimento que parecia interminável? Ela enfrentou esses dilemas diariamente, refletindo sobre as motivações que a impulsionavam.
A luta pela vida do próximo era ao mesmo tempo gratificante e desafiadora, e era através dessas experiências que ela entendia a profundidade da compaixão humana. Seu exemplo nos convida a refletir sobre como também podemos encontrar nosso próprio chamado, transformando nossas paixões e preocupações em ações que façam a diferença no mundo. A profundidade dos sentimentos e anseios de Madre Teresa é revelada através de suas reflexões íntimas. Em meio ao serviço ininterrupto, ela cultivava um espaço de silêncio interior, um lugar onde a vulnerabilidade e a força podiam coexistir. Era neste santuário pessoal que ela se permitia olhar para dentro, questionar suas motivações e se reconectar com sua fé. Essas reflexões eram fundamentais para sua capacidade de amar, pois, ao compreender suas próprias fraquezas, ela se aproximava ainda mais das dores do próximo. Madre Teresa utilizou seus momentos de introspecção para explorar a complexidade da condição humana. Compreendia que a dor, o arrependimento e a solidão faziam parte da experiência de vida. Assim, em suas reflexões, ela não apenas se questionava sobre seu papel no mundo, mas também sobre como poderia ser um reflexo da esperança. Através dessas profundas contemplações, Madre Teresa encontrou força em sua vulnerabilidade, reafirmando sua missão e o propósito de seu trabalho ao atender aqueles que mais precisavam de acolhimento e carinho. Esses momentos de reflexão íntima não eram apenas pessoais, eles reverberavam em sua prática diária. Ela frequentemente incentivava outros a se voltarem para dentro, buscando também suas próprias verdades. Ao compartilhar suas lutas, Madre Teresa humanizava sua figura, desmistificando a ideia de que a santidade se traduz apenas em perfeição. Essa visão ajuda a nos lembrar que todos enfrentamos batalhas internas, e que, ao abraçarmos nossas vulnerabilidades, abrimos espaço para um amor genuíno e uma verdadeira conexão espiritual. O amor incondicional que Madre Teresa praticou ao longo de sua vida é um legado que transcende o tempo e o espaço. Sua missão de servir aos necessitados não era apenas uma série de ações, mas uma expressão verdadeira de um amor que não esperava nada em troca. Ela acreditava que cada ato de bondade, cada sorriso oferecido, transformava não apenas a vida dos outros, mas também enriqueceu sua própria alma. O amor incondicional era a força motriz que a levava a enfrentar os desafios diários diante do sofrimento e do desespero. Madre Teresa frequentemente dizia que não deveríamos permitir que o amor, por menor que pareça, fosse desperdiçado. Para ela, o amor verdadeiro não era um sentimento efêmero, mas uma ação vital que devia ser exercida em todos os momentos. O modo como ela cuidava dos doentes e dos abandonados se baseava em um profundo respeito pela dignidade humana, um reflexo direto desse amor incondicional. A eficácia de sua missão estava diretamente ligada à sua habilidade de ver além das circunstâncias tristes, reconhecendo um valor intrínseco em cada indivíduo que encontrava em seu caminho. Este amor incondicional deixou uma marca indelével no mundo, inspirando milhares de pessoas a adotar essa mesma filosofia em suas vidas cotidianas. Através de suas ações, Madre Teresa nos ensina que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo nas mais pequenas interações. Refletir sobre seu legado é um convite para que cada um de nós se pergunte: como podemos cultivar um amor que não imponha barreiras e que se expanda para além de nós mesmos? Esse questionamento é parte essencial do que realmente significa viver um legado de amor, como Madre Teresa fez. A jornada de Madre Teresa não foi isenta de dúvidas e incertezas. Apesar de sua firmeza em seu chamado ao serviço, momentos de crise existencial marcaram sua trajetória. No cotidiano de atender os mais necessitados, ela se via confrontada por questionamentos profundos sobre o valor e o impacto de sua missão. Essas lutas internas não a tornavam menos humana, mas demonstravam sua sensibilidade e empatia diante do sofrimento alheio, características que a tornaram ainda mais notável. Entre as dúvidas, a esperança sempre se destacou como um farol em sua vida. Madre Teresa foi a personificação da resiliência, mesmo em face das circunstâncias mais desafiadoras. Em meio à dor que testemunhava diariamente, ela se apegava à crença de que cada pequeno gesto de amor poderia acender a chama da esperança no coração de muitos. Essa luta contínua entre dúvida e esperança a levou a desenvolver uma relação ainda mais profunda com sua fé, fortalecendo sua devoção ao serviço ao próximo. Ao olhar para a vida de Madre Teresa, percebemos que suas inseguranças e questionamentos foram fundamentais para sua realidade como uma visionária.
E é justamente nesse emaranhado de dúvidas e esperanças que reside a essência do que significa ser humano. Sua habilidade de navegar por essas complexidades a inspirou a criar mudanças significativas em um mundo cheio de necessidades, revelando que, mesmo em meio à incerteza, a determinação e a compaixão podem criar um impacto duradouro. O silêncio ocupou um lugar vital na vida de Madre Teresa, servindo não apenas como um refúgio, mas também como um espaço sagrado para a conexão espiritual. Em um mundo repleto de ruído e agitação, ela frequentemente buscava momentos de tranquilidade para ouvir a voz interior e se reenergizar. Esses momentos de silêncio eram essenciais para restaurar sua alma e fortalecer sua missão, permitindo que ela se conectasse com a profundidade do amor divino que desejava compartilhar com os outros. No silêncio, Madre Teresa não apenas se recolhia, mas também se confrontava com seus próprios sentimentos e dúvidas. Era nesse espaço de introspecção que ela encontrava clareza, discernindo suas escolhas e reafirmando seu compromisso com aqueles que servia. Essa prática de buscar o silêncio reflete a sabedoria de que, no meio do caos, a verdadeira força e compaixão podem emergir. Era como se ela entendesse que o silêncio poderia ser a chave para uma escuta mais profunda, tanto de si mesma quanto das necessidades do próximo. A importância do silêncio na vida de Madre Teresa nos convida a refletir sobre nossas próprias práticas espirituais. Em um mundo que muitas vezes nos impulsiona a agir e a se distrair, a ideia de reservar tempo para a quietude se torna um convite para nos reorientar. Essa pausa é vital para nutrir nossa conexão espiritual, permitindo que a compaixão e o amor floresçam a partir de um espaço de tranquilidade interior. O exemplo de Madre Teresa responsabiliza cada um de nós a buscar nosso próprio silêncio, transformando-o numa fonte de inspiração e renovação. O sofrimento e a compaixão caminham lado a lado na obra de Madre Teresa. Muitos podem se perguntar como uma pessoa pode lidar com o desespero constante ao serviço de quem sofre. A resposta está na maneira como ela escolheu ver o sofrimento, não como um fardo, mas como uma oportunidade de expressar compaixão verdadeira. Para Madre Teresa, cada sofrimento enfrentado pelos outros era um lembrete da necessidade de estar presente, de oferecer conforto e um toque humano em momentos de dor. Durante seus anos de serviço, ela presenciou a miséria mais profunda, mas também foi testemunha da força do espírito humano. Ao cuidar dos doentes e dos abandonados, Madre Teresa não apenas aliviava a dor física, mas também se tornava um porto seguro para almas que muitas vezes se sentiam invisíveis e esquecidas. Sua abordagem ao sofrimento revelava uma profunda sensibilidade, onde ser um agente de compaixão se tornou um ato de amor que trazia um conforto inigualável nos dias mais sombrios. Ao refletir sobre as lições que podemos aprender com Madre Teresa, somos desafiados a reconsiderar nossa resposta ao sofrimento alheio. Em vez de desistir ou nos sentirmos impotentes, ela nos inspira a ser agentes de mudança. Cada um de nós possui o potencial de oferecer conforto e apoio àqueles que estão passando por dificuldades. A vida de Madre Teresa nos ensina que a verdadeira compaixão não é apenas um sentimento, mas uma ação que pode transformar tanto o sofredor quanto o que se propõe a ajudar, criando um ciclo de amor que se perpetua. As experiências que moldaram a vida de Madre Teresa são profundas e muitas delas permanecem como histórias não contadas, esperando para serem reveladas. Ao longo de sua jornada, ela se deparou com tragédias, triunfos e o cotidiano da vida nas ruas de Calcutá. Cada interação, cada gesto, era uma oportunidade para aprender e crescer, mas também um convite para se conectar com a humanidade em sua forma mais crua. Essas histórias, embora frequentemente silenciosas, são testemunhas do poder transformador do amor e do serviço. Entre as muitas experiências que Madre Teresa viveu, algumas a tocaram de formas que ela nunca pode expressar completamente. Os momentos de desespero, ao ver pessoas desabrigadas ou em estado crítico de saúde, moldaram sua visão de mundo. Entretanto, também foram as pequenas vitórias que a inspiraram a seguir em frente, o olhar de gratidão de uma mãe que finalmente teve um lugar seguro para seu filho, ou a mão que ela segurava enquanto alguém partia deste mundo. Essas interações revelavam não apenas seu impacto, mas a força emocional que a sustentava em sua missão. As histórias não contadas sobre Madre Teresa servem como lembretes poderosos de que, por trás das grandes obras, existem indivíduos que lutam diariamente. Elas nos convidam a olhar além da narrativa pública e a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha na história de outra pessoa.
Ao valorizar e compartilhar essas experiências, podemos encontrar inspiração para construir um mundo mais compassivo, dando voz àqueles que muitas vezes permanecem silenciosos em suas dores e triunfos. Para aprofundar nosso entendimento sobre Madre Teresa, vale a pena considerar suas práticas de oração e meditação, que foram fundamentais em sua vida espiritual. Ela acreditava que a oração era o alicerce de sua força, uma conexão direta com Deus que a guiava em todos os aspectos de sua missão. Em meio ao caos e à dor que a cercavam, a meditação e a oração ofereciam a ela um refúgio sagrado, onde podia se reabastecer e encontrar a clareza para continuar seu trabalho de amor. As orações de Madre Teresa não eram apenas palavras proferidas, mas sim uma prática ativa que a ajudava a entrar em sintonia com a vontade divina. Ao se sentar em oração, ela colocava suas preocupações e alegrias diante de Deus, buscando orientação e força para os desafios que encontrava diariamente. Essa prática constante não só a nutria espiritualmente, mas também lhe permitia ver cada pessoa com quem interagia como uma extensão do amor divino, ajudando-a a manter a compaixão em seu coração em todos os momentos. Além de ser um reflexo de sua vida interna, as lições que Madre Teresa deixou sobre oração e meditação nos ensinam a importância de cultivar um espaço pessoal para o espiritual em nossas próprias vidas. Sua experiência mostra que a comunicação com o sagrado é uma ferramenta vital para lidar com a complexidade do mundo. Ao nos dedicarmos a momentos de quietude e introspecção, podemos encontrar não apenas conforto em meio ao sofrimento, mas também a sabedoria de como agir com amor daqueles que estiveram ao nosso redor. Desmistificar a santidade de Madre Teresa implica em reconhecer que ela não era uma figura perfeita, mas uma mulher de carne e osso, com suas fraquezas e vulnerabilidades. Muito frequentemente, a imagem de alguém com um grande legado de amor é acompanhada pela ideia de que essa pessoa não enfrenta as mesmas lutas que qualquer um de nós. No entanto, Madre Teresa vivenciou suas próprias crises de fé e momentos de desânimo, revelando que a santidade não é isenta de dúvidas ou choro. É precisamente nesse espaço de autenticidade que encontramos sua verdadeira grandeza. Suas vulnerabilidades se tornaram parte intrínseca de seu testemunho sobre a vida e o serviço. Madre Teresa compartilhava abertamente seus desafios em lidar com a solidão e a dor que via em sua missão, oferecendo um olhar honesto sobre a experiência humana. Em vez de buscar a idealização, ela nos convida a refletir sobre a verdadeira essência da santidade, que não está na ausência de dúvidas, mas sim na coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece turvo e incerto. Esse reconhecimento de sua própria humanidade a tornava ainda mais acessível e inspiradora. Ao desmistificarmos a santidade de Madre Teresa, somos convidados a explorar o que isso significa para nós. Suas lutas e conquistas nos ensinam que a busca por um propósito elevado e o desejo de servir não exigem perfeição, mas sim autenticidade e compromisso. Essa visão de que a verdadeira santidade está enraizada na vulnerabilidade abre espaço para que cada um de nós possamos perseguir nossos próprios ideais, sabendo que, assim como ela, podemos abraçar nossas imperfeições e ainda assim fazer a diferença no mundo. Imagine se Madre Teresa tivesse decidido documentar sua vida em um diário, revelando não apenas suas ações filantrópicas, mas também suas reflexões mais profundas. Essa visão nos leva a imaginar as páginas repletas de pensamentos sobre as dificuldades que enfrentou, os momentos de alegria ao atender a quem necessitava, e as tempestades emocionais que ela teve que navegar. Se Madre Teresa tivesse escrito um diário, poderíamos descobrir uma alma fervorosa que buscava constantemente o propósito e tentava entender como viver plenamente seu chamado. As reflexões que poderiam ter sido escritas em seu diário revelariam uma mulher que não apenas entregava seu corpo ao serviço, mas também seu coração e mente ao processo. O exercício constante de escrever a ajudaria a processar suas experiências, fazendo uma ponte entre o sofrimento que testemunhava e a esperança que tentava perpetuar. Essas reflexões poderiam incluir momentos de dúvida e fraqueza, mostrando a luta interna entre a sanidade e a compaixão, numa tentativa de encontrar um sentido em tudo o que vivenciava. No entanto, o que mais podemos aprender com a ideia de que Madre Teresa teria escrito um diário? Essa possibilidade nos convida a refletir sobre a importância de documentar nossas próprias jornadas. Ao capturar nossos sentimentos e experiências, oferecemos espaço para o autoconhecimento e a cura. Então, assim como ela, cada um de nós pode explorar nossas emoções através da escrita,
permitindo que nossas histórias se entrelacem com as dos outros, criando um legado de empatia, amor e compreensão que perdura. O legado que Madre Teresa deixou para o mundo é vasto e repleto de lições que transcendem o tempo e o espaço. Sua vida foi uma busca incessante pela dignidade e dignação dos que sofrem, tornando-a um símbolo de esperança no coração da humanidade. Através de seu serviço desinteressado e amor incondicional, ela nos ensinou que cada pequena ação pode ter um impacto significativo, lembrando-nos que a mudança começa com um olhar de compaixão e uma mão estendida para ajudar sobre quem precisa. Madre Teresa nos deixou não apenas um trabalho em seu nome, mas um convite para que cada um de nós busque agir em prol do próximo. Seu legado de esperança nos convida a nos tornarmos agentes transformadores em nossas comunidades, fazendo a diferença nas vidas das pessoas ao nosso redor. Ao praticar a empatia e o amor, podemos honrar sua memória e perpetuar a visão de um mundo mais justo e acolhedor. Cada ato de bondade se torna, dessa maneira, uma extensão de seu espírito, um eco do trabalho que ela começou tão corajosamente. Ao refletirmos sobre o que Madre Teresa realmente deixou como legado, nos deparamos com a tarefa de cultivar a compaixão em nosso próprio ser. O que se espera de nós é que, ao revisitar suas lições, possamos também reconhecer o poder do amor em nossas vidas diárias. Seu legado é um chamado à ação, um lembrete de que nossa capacidade de amar e servir ao próximo é o verdadeiro reflexo de nossa humanidade. Assim, ao abraçarmos esse legado, não apenas honramos Madre Teresa, mas também trilhamos um caminho que a conecta a cada um de nós. Os desafios enfrentados por Madre Teresa ao longo de sua vida não foram meros obstáculos, mas sim oportunidades disfarçadas que a ajudaram a se aprofundar no autoconhecimento. Sua jornada estava repleta de momentos de resistência e luta, desde a dificuldade em conseguir recursos para suas obras até os constantes questionamentos sobre a eficácia de seu trabalho. Este caminho repleto de desafios fez com que ela desenvolvesse uma resiliência admirável, ensinando que é justamente nas adversidades que encontramos as maiores lições sobre nós mesmos. Cada conquista de Madre Teresa foi acompanhada de uma série de reveses, exigindo dela não apenas coragem, mas também uma busca incessante pelo significado do seu trabalho. Esses desafios não a tornaram insensível às dores do mundo, mas, pelo contrário, a motivaram a ser ainda mais dedicada e criativa em suas abordagens. Através de cada dificuldade, ela se tornava mais consciente de seus limites e forças, o que a ajudava a expandir sua capacidade de amar e servir com ainda mais profundidade e propósito. Finalmente, as experiências de vida de Madre Teresa trazem à tona a importância de reconhecer nossas próprias lutas como parte de um processo de autodescoberta e crescimento. Ao enfrentarmos desafios, temos a oportunidade de explorar novas perspectivas e encontrar nosso verdadeiro eu. Seu exemplo nos convida a olhar para nossas dificuldades não como o fim de um caminho, mas como etapas fundamentais para nosso desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, a trajetória de Madre Teresa exemplifica como o autoconhecimento pode emergir nas experiências mais difíceis, transformando dor em sabedoria. Ao concluirmos nossa reflexão sobre Madre Teresa, é intrigante considerar o que realmente ela ocultou de nós. Apesar de sua imagem amplamente admirada como um ícone de caridade e compaixão, havia aspectos de sua vida e de sua jornada que permaneceram em silêncio, guardados a 7 chaves em seu íntimo. Essas áreas obscuras podem nos oferecer insights valiosos sobre a complexidade da experiência humana, mostrando que, mesmo aqueles que dedicam suas vidas aos outros, lutam com suas próprias barreiras internas e questões não resolvidas. O que Madre Teresa pode ter ocultado inclui suas dúvidas pessoais, os momentos de fraqueza e as crises de fé que, embora aparentemente ausentes de sua narrativa pública, são parte inerente de qualquer vida enraizada na luta pela justiça e compaixão. Ela frequentemente falava sobre a necessidade de confiar em Deus, mas pode ter havido momentos em que essa confiança foi testada. Ao não revelá-los completamente, Madre Teresa nos ofereceu uma lição implícita sobre a importância de acolher nossas dificuldades enquanto seguimos nosso caminho de serviço ao próximo. Assim, ao explorarmos o que Madre Teresa ocultou, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas. Quais são as partes de nossa jornada que mantemos em silêncio? O que podemos aprender ao confrontar esses aspectos ocultos dentro de nós? Seu exemplo nos inspira a não temer a vulnerabilidade, permitindo que ela se torne uma força que nos conecta com nossa humanidade e com os outros.
É na jornada pela verdade interna que podemos verdadeiramente crescer e, talvez, encontrar a coragem de nos oferecermos completamente ao mundo.